Talvez o instante em que você acredita estar vivendo já não exista mais. Talvez o agora seja apenas um eco atrasado de algo que terminou antes mesmo de ser percebido. Há um silêncio entre o que acontece e o que sentimos. E nesse silêncio pode estar escondido tudo o que pensamos compreender. Se o presente for apenas uma reconstrução tardia, então cada decisão, cada memória, cada sensação acontece fora de tempo. Vivemos sempre um pouco depois do mundo. Isso importa porque tudo o que chamamos de realidade depende dessa confiança invisível no agora. E se o agora for apenas uma ilusão confortável, então estamos navegando no escuro, acreditando estar sob plena luz. A noite ajuda a perceber isso. Quando as luzes se apagam e os sons diminuem, o tempo parece se expandir. O quarto se torna maior do que realmente é. O teto parece mais distante. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de ruído, mas excesso de espaço. Como se o ar tivesse profundidade. Nesse espaço, o pensamento desacelera. E perguntas que durante o dia parecem desnecessárias começam a surgir. O que exatamente está acontecendo neste instante? É quando ele realmente começa. A sensação de presente é íntima. É quase física. Sentimos que estamos aqui. Que estamos sincronizados com o mundo. Mas essa sincronia pode ser apenas uma impressão cuidadosamente montada pelo cérebro. Teatro silencioso onde tudo parece imediato. A luz que toca seus olhos atravessou distâncias. Mesmo quando parece próxima. O som que chega aos seus ouvidos precisou de tempo para cruzar o ar. Até o toque demora frações imperceptíveis para se tornar sensação. Nada acontece exatamente quando parece acontecer. Tudo chega depois. O que chamamos de presente talvez seja apenas o ponto de encontro de atrasos minúsculos. Uma convergência de ecos. Pense na noite novamente. Imagine olhar para o céu. As estrelas parecem fixas, serenas. Mas a luz que você vê pode ter partido há muitos anos. Talvez quando você ainda não existia. Você não observa o agora das estrelas. Observa o passado delas. E ainda assim chama isso de presente. Porque é o que está diante de você. A ilusão é suave. Quase elegante. Não sentimos a defasagem. Não percebemos a costura entre o que foi e o que acreditamos ser. O cérebro compõe uma continuidade. Uma narrativa fluida. Ele alinha sinais elétricos, integra atrasos, preenche lacunas. Constrói um palco interno onde tudo parece simultâneo. Mas talvez nada seja simultâneo. Talvez a simultaneidade seja apenas um acordo local. Quando você toca a própria mão com a outra, sente um único evento. Mas há um intervalo microscópico entre ação e percepção. Esse intervalo é invisível. Mas ele existe. É nele que o presente começa a se desfazer. Porque o que sentimos já foi. Alguns experimentos mostram que o cérebro inicia movimentos antes de termos consciência da decisão. Como se a escolha viesse depois da ação. Isso não significa ausência de liberdade. Mas sugere que o fluxo temporal é mais complexo do que imaginamos. Entre estímulo e consciência existe um atraso. Pequeno demais para ser notado. Mesmo assim, suficiente para alterar a ideia de agora. Vivemos ligeiramente atrasados. E ainda assim, insistimos que estamos aqui. Que este é o momento. Talvez seja apenas uma sensação de alinhamento.
uma impressão de coerência. Na escala do corpo, isso é quase irrelevante. Os atrasos são mínimos. Mas na escala do cosmos, o presente se dissolve. O que vemos do universo é sempre antigo. Galáxias distantes podem já não existir. E ainda brilham diante de nós. Chamamos isso de observação. Mas é uma arqueologia da luz. O telescópio não revela o agora. Revela vestígios. A própria noção de simultaneidade se desfaz quando pensamos em distâncias cósmicas. Dois eventos separados por espaço não compartilham necessariamente o mesmo presente. O tempo não é uma superfície plana onde tudo acontece ao mesmo tempo. É mais parecido com um relevo irregular. Dependendo do movimento e da gravidade, relógios marcam tempos diferentes. O agora não é universal. O que é presente para você pode não ser para outro observador em movimento distinto. O tempo dobra-se. Essa ideia não é abstrata. Satélites que orbitam a Terra precisam corrigir seus relógios. Se não o fizerem, erros se acumulam. Pequenas diferenças tornam-se grandes deslocamentos. Isso significa que o tempo não flui de maneira idêntica para todos. E se o tempo não é absoluto, o presente também não é. Talvez o agora seja apenas uma convenção biológica. Uma ferramenta útil para sobreviver. Nosso cérebro não foi moldado para compreender a estrutura profunda do tempo. Foi moldado para reagir. Ele precisa simplificar. Precisa condensar o fluxo contínuo em quadros compreensíveis. Como um filme projetado a partir de imagens fixas. A sensação de movimento é criada pela sequência. O presente pode ser apenas um quadro nessa projeção. Uma janela que se move, sem que percebamos o mecanismo. Pergunte a si mesmo: onde exatamente termina o passado e começa o presente? Existe uma linha precisa? Ou apenas uma transição gradual? Se tentarmos dividir o tempo infinitamente, encontramos instantes cada vez menores. Mas um instante sem duração pode ser vivido. Se não possui duração, não pode conter experiência. E se possui duração, já não é ponto, mas intervalo. Talvez o presente seja um pequeno intervalo de integração. Um período onde o cérebro agrupa eventos recentes. Alguns sugerem que a consciência opera em janelas de poucos segundos. Pequenos blocos de tempo costurados em continuidade. Isso explicaria por que conseguimos perceber ritmo e melodia. Por que uma frase faz sentido do início ao fim. Vivemos em pacotes de tempo, não em instantes isolados. Se isso for verdade, o presente não é um ponto. É uma construção estendida. E se é construção, pode ser ilusório. Ou pelo menos parcialmente fictício. A noite aprofunda essa percepção, porque reduz estímulos. Com menos distrações, o intervalo entre pensamentos se amplia. E o tempo parece se alongar. Minutos tornam-se densos. Segundos parecem elásticos. Isso revela algo curioso. O tempo psicológico não coincide com o tempo físico. Em momentos de perigo, tudo desacelera. Em momentos de rotina, o dia desaparece rapidamente. O relógio continua igual. Mas a experiência muda. Se o presente depende da experiência, então ele varia. Não é fixo. Talvez não exista um presente objetivo. Apenas múltiplos presentes subjetivos. O universo não precisa de um agora. Ele apenas é.
A ideia de presente pode ser exclusivamente humana. Uma tentativa de organizar fluxo em narrativa. Quando olhamos para trás, chamamos de passado. Quando projetamos expectativas, chamamos de futuro. Mas o que sobra entre ambos? Intervalo incerto. Talvez esse intervalo não seja uma entidade independente, mas apenas o ponto onde memória e antecipação se encontram. O cérebro constantemente prevê o que está prestes a acontecer e compara com o que chega pelos sentidos. Essa comparação cria a sensação de atualidade. Ajuste fino entre previsão e correção. Se a previsão coincide com o sinal, sentimos continuidade. Se falha, sentimos surpresa. O presente pode ser apenas o momento da correção. Ajuste silencioso. Isso transforma a realidade em algo ativo. Diálogo entre expectativa e dado. Vivemos não no agora puro, mas no agora interpretado. E essa interpretação carrega atrasos, processamentos. Neurônios disparam. Redes se organizam. Nada disso é instantâneo. Tudo requer tempo. Então o presente consciente sempre vem depois do evento físico. É uma lembrança recém-formada. Se isso soa desconfortável, é porque estamos habituados a pensar no agora como fundamento sólido, como chão firme. Mas talvez o chão seja móvel. E nós apenas nos ajustamos sem perceber. Na escala cósmica, o presente se torna ainda mais estranho. O universo em expansão carrega consigo horizontes. Existem regiões cujo sinal nunca chegará até nós. Partes do cosmos permanentemente fora do nosso alcance. Para essas regiões, não existe presente compartilhado. Existe apenas separação crescente. O que significa que o agora é local, limitado pela velocidade da luz. Nada pode transmitir informação instantaneamente. Há sempre um intervalo. Esse limite fundamental esculpe a estrutura do tempo e fragmenta o presente. Imagine dois observadores muito distantes. Cada vê o outro como passado. Ambos chamam seu próprio ponto de vista de agora. Mas esses agoras não coincidem. O presente se multiplica. Perde unicidade. Isso não é um erro de percepção. É uma característica do universo. Se o presente não é universal, talvez seja apenas perspectiva. Uma função do observador. E se depende do observador, então muda com ele. Não é absoluto. Volte à noite. Sinta o silêncio ao redor. O silêncio não é vazio. É intervalo. Entre som e outro. Entre pensamento e outro. Nesse intervalo, o tempo parece suspenso, como se aguardasse definição. Mas talvez ele nunca tenha sido algo sólido. Talvez seja apenas relação entre eventos. Sem mudança, não há tempo percebido. Sem comparação, não há antes ou depois. O presente pode ser apenas a borda móvel dessa comparação. Uma linha que se desloca sem deixar marca. E se tentarmos segurá-la, ela já terá passado. Talvez a ilusão do momento presente seja necessária. Sem ela, não poderíamos agir. Precisamos acreditar que estamos alinhados com o mundo, que tocamos o real em tempo real, mesmo que esse tempo real seja ligeiramente atrasado, mesmo que seja reconstruído. A mente prefere continuidade à fragmentação, prefere narrativa à lacuna.
Então ela preenche, costura e nos oferece presente estável. Mesmo que o tecido seja composto de fios antigos, a ciência não destrói essa experiência, mas a torna mais sutil. Revela que o agora não é uma entidade simples. É uma convergência complexa entre física e biologia, entre distância e percepção, entre passado imediato e antecipação constante. Ponto que talvez nunca tenha sido ponto. Enquanto a noite avança, o silêncio se torna mais profundo e o pensamento mais lento. Talvez o presente não seja algo que habitamos, mas algo que atravessamos, como uma onda que se forma e se desfaz continuamente, sem começo claro, sem fim definido. E enquanto tentamos compreender, ele já se moveu pouco adiante, levando consigo a certeza de que estávamos aqui.